Deus cuida de você em cada detalhe. Não se preocupe. Gente, esse vídeo aqui é para contar para vocês algumas experiências que eu tenho vivido esses últimos meses, que não tem como dizer assim, não foi Deus. Isso aqui foi Deus, nítido. E o cuidado de Deus, o zelo de Deus para com os seus filhos, os seus servos, é muito lindo. Não dá para descrever assim o cuidado de Deus, porque Ele sabe as nossas necessidades, Ele conhece melhor do que ninguém, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o nosso limite em relação às coisas. Vocês gostam bastante, né, quando eu compartilho aqui minhas experiências, e eu gosto quando vocês escrevem aqui também, eu fico lendo assim. E assim é cada experiência incrível que o Senhor nos proporciona a viver, que realmente não tem como descrever. Eu vou contar para vocês algumas coisas aqui que eu nunca contei. Algumas experiências que eu tive. E a primeira experiência que eu quero compartilhar com vocês foi o dia que eu me desloquei ali do estado de Santa Catarina para a Bahia. Gente, nesse dia foi muito lindo. Para algumas pessoas o que eu vou compartilhar aqui pode ser uma coisa pequena, mas para mim não foi. Quando eu estava vindo de lá para cá, muitas coisas assim passavam pela minha mente, eu estava com medo de muitas coisas. E eu orava muito ao Senhor, dizia: Deus, conduz a minha ida, abençoa, Pai, que não venha acontecer nada, que nada venha dar errado. E Ele veio falando comigo ali, durante a viagem toda. Foram as 2 horas de viagem, 2h30 mais ou menos. E Deus falava comigo o tempo todo dentro do avião. E eu lembro que nesse dia não teve muitas turbulências dentro do avião, geralmente tem, né? Nesse dia foi bem tranquilo assim, as turbulências foram bem pouquinhas. E isso foi ótimo, né? Porque eu não gosto de turbulência de avião. Mas você se acostuma depois, né? Mas assim, eu não gosto. E eu lembro que nesse dia eu falei assim: Deus, não deixa ter muita turbulência no avião não, porque na minha ida teve bastante. E aí eu fiquei com medo de ter. Aí falei: Deus, não deixa ter não, por favor, porque hoje eu não estou muito legal. Hoje eu não estou muito bem, porque eu estava apreensiva por conta de várias coisas. Eu estava ali na dependência total de Deus, eu sempre estive, mas naquele momento ali eu estava muito apreensiva. E nos 2 voos que eu peguei, porque não tem voo direto, da região sul para o nordeste não tem voo direto, só tem voo com conexão. Então eu peguei 2 voos, e nos 2 voos não tiveram assim turbulências. Teve uma, mas assim foi bem tranquilo, assim não demorou muito não, foi uma coisa bem rápida. E Deus me avisou antes, Ele disse assim: daqui a pouco vai ter uma turbulênciazinha, mas não se preocupa, eu estou aqui, o avião não vai cair. Ele falou desse jeito, gente. E eu ficava: ai meu Deus, tá bom. E ele conversando comigo ali durante toda a viagem. Foi uma coisa assim muito linda. E aí, quando eu cheguei, né, lá no aeroporto, eu recebi a informação de que eu teria que despachar a minha mala de mão, porque o avião estava lotado, e de fato estava. O primeiro voo que eu peguei estava muito cheio. E aí nos informaram que teríamos que despachar a mala de mão. Eu já havia despachado uma mala, a mala maior, e a outra eu levei nas mãos, eu coloquei alguns itens essenciais, caso acontecesse alguma coisa, algum imprevisto, e a mala fosse redirecionada para um outro lugar, eu teria a mala de mão. E uma mochila, né, que é o item pessoal que a gente pode levar dentro do avião. E quando eu cheguei lá, que eu recebi essa informação que eu teria que despachar a mala, eu fui e despachei, né, e nem pensei em nada, só despachei. Falei: tá bom. Já mandei ali, eu pensei, vai ser bom que eu fico com a mão livre quando eu chegar no outro aeroporto, eu não vou precisar ficar com mala, arrastando mala. E aí eu fui e mandei, né? Quando eu acabei de entregar a mala para despachar, eu pensei: meu Deus, e agora? Eu fiquei sem mala nenhuma aqui. E se acontecer alguma coisa, e se essas malas não chegarem lá? Eu estou indo já de mudança para lá. E se acontecer algo com a minha mala, eu vou ficar sem nada lá. Eu já estava com poucas coisas, né? E assim, meus itens de gravação, os equipamentos estavam todos nas 2 malas, gente. E eu pensei: meu Deus, e agora? Se acontecer alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar tudo de novo. Meu Deus, não vai dar. Comecei a pensar um monte de coisa assim. E eu fiquei pensando, né? Se alguém abrir a minha mala... Gente, eu pensei um monte de coisa. E aí Deus falou assim pra mim: ninguém vai tocar na tua mala. Eu vou guardar. Ninguém vai abrir, ninguém vai pegar nada, não vai acontecer nada com a tua mala. Eu te garanto que não vai acontecer nada. Quando tu chegar lá,
No destino final, as tuas malas estarão lá e você vai pegar, não vai acontecer nada, não se preocupa, eu estou te levando. E eu fiquei assim, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que entregar a Deus, porque Ele está falando isso aqui, então Ele me garante que nada vai acontecer. E é claro que em algum momento, né, nas viagens que eu for fazer mais à frente, gente, pode acontecer alguma coisa, a mala pode sim ser desviada para outro lugar, pode acontecer. Mas nesse dia, Deus sabia que eu precisava que tudo fluísse, que tudo desse certo, eu estava cansada, eu estava apreensiva, então Deus sabia que eu precisava naquele dia, que tudo ocorresse bem, que tudo fluísse. E que a mala não fosse para outro lugar. Eu precisava da mala aqui, das duas malas. Então Deus ele cuidou disso, para que nada acontecesse. Ele me falou que iria cuidar das malas e Ele cuidou. E chegou lá, as malas estavam lá e eu peguei e não aconteceu nada. Então isso é um detalhe, Deus ele cuidou porque Ele sabia como eu estava. Deus ele sabia das minhas emoções, que as minhas emoções estavam agitadas. Então, Ele cuidou para que nada de errado acontecesse. E assim, quando eu cheguei no aeroporto, né, a moça falou que a bagagem despachada não estava inclusa. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu paguei a bagagem para despachar essa bagagem aqui. E aí ela foi conferir lá. Não, realmente, ocorreu um erro aqui, está tudo bem, a sua mala está inclusa aqui, a sua bagagem despachada. Aí eu, glória a Deus, né? Porque eu já estava apreensiva. Então Deus ele cuidou para que tudo ocorresse bem, porque eu precisava que tudo ocorresse de uma maneira certa. Isso é o cuidado de Deus se manifestando em minha vida. E Ele se manifesta em sua vida também, só que às vezes você nem percebe, nem se dá conta. Mas Deus cuida de você nos detalhes. Outra coisa que aconteceu também, que foi Deus puro. Antes de eu viajar para Santa Catarina, eu coloquei minhas coisas para vender, eu vendi meus instrumentos musicais. E essa parte doeu muito, de eu ter que me desfazer, cheguei a vontade de chorar, porque eu tive que me desfazer do violão, do teclado, para poder ter o dinheiro para ir, para poder organizar algumas coisas, né, em minha vida lá. E aí eu coloquei meu teclado para vender. Passou-se uns dias, eu achei que ninguém iria se interessar, porque já estava perto ali de eu viajar, faltava o quê? Um mês, pouco mais de um mês. E de repente chegou um rapaz, mandou mensagem para mim. Eu vi o seu anúncio na plataforma e eu tenho interesse nesse teclado. Porém, eu não tenho dinheiro. Eu tenho um celular, um iPhone 7 Plus. E eu queria saber se a senhora tem interesse em trocar o iPhone pelo teclado e eu te dou uma parte em dinheiro, que seria uma parte menor, porque é um iPhone, né? Então, quando eu li, eu falei, gente, isso aqui foi Deus. Eu não havia pensado nisso, mas Deus pensou nisso para mim. Deus sabia que eu precisaria de um outro celular para gravar os vídeos, porque eu gravava com um celular de uso pessoal e o celular não tem espaço e o meu computador ficou sem espaço, enfim, é um processo, porque essas questões assim de gravação, ocupar muito espaço, é uma situação assim bem complexa, requer vários recursos de equipamentos. E aí, eu não tinha pensado nisso, mas Deus pensou nisso para mim e usou o menino para me mandar essa mensagem para trocar o iPhone pelo teclado. Gente, quando eu li a mensagem, eu falei, isso aqui é Deus, é a providência de Deus, porque eu precisaria de um celular. Se eu não tivesse esse celular aqui para gravar os vídeos enquanto eu estava lá, eu não conseguiria gravar, porque o meu computador ficou sem espaço para editar. Eu editava no computador, mas ficou sem espaço. E aqui nesse celular, que eu gravo com o iPhone 7 Plus, eu gravo e edito no iPhone. E se eu não tivesse esse celular, como é que eu iria gravar os vídeos? Não teria como, não teria possibilidade nenhuma. Então Deus pensou nisso e cuidou disso para mim. Aí o menino chegou lá, foi lá, né, na casa dos meus pais, onde eu morava. Eu passei o teclado para ele, ele me deu o iPhone. E aí ele falou, né? Ele disse, porque eu quero um teclado para aprender a tocar, porque eu quero tocar na igreja. Eu achei muito bonito o que ele fez, a atitude dele de trocar o celular. Ele ficou sem celular para ter um teclado para aprender a tocar na igreja, que eu confesso que quando ele me contou a história, eu falei, nossa, se eu pudesse, só pelo gesto dele de ter esse desejo de aprender a tocar, para tocar na igreja, para servir ao Senhor, assim, desse modo, como músico da casa de Deus, se eu tivesse condições, eu iria doar o teclado para ele, não iria querer o celular. Eu iria deixar ele tanto com o celular como com o teclado.
porque eu achei essa atitude muito bonita. Só que eu, de fato, precisava do celular, porque senão eu não teria como gravar os vídeos. E aí, pronto, esse celular foi uma bênção em minha vida e tem sido, porque é com ele que eu gravo os vídeos aqui. Deus pensou nisso pra mim. Gente, isso foi detalhe, isso foi cuidado de Deus para comigo, porque eu não havia pensado nisso, mas Deus pensou para mim. Vocês entenderam como Deus é zeloso, como Deus é cuidadoso? Ele pensa nas coisas antes mesmo de você. Uma coisa que eu tenho aprendido assim, observado, é que Deus ele é muito inteligente, ele é muito sensato, ele esquematiza tudo, ele cria estratégias. Gente, é impressionante a forma que Deus trabalha. E você não entende ali no ato, mas depois você vê que tudo se encaixa, que tudo faz sentido. É uma coisa linda de se observar, o cuidado de Deus para conosco. Outra coisa que aconteceu, que eu lembrei essa semana, eu havia até esquecido. Eu tinha uma imunidade muito baixa. Eu ficava gripada toda semana. Então, assim, eu gripava uma semana, aí na outra melhorava. Gripe e garganta inflamada. Eu tinha todo mês, pode ter certeza. Era uma semana gripada e a outra semana sã. Uma semana gripada, outra semana sã. A garganta inflamava todo mês, ou quase todos os meses. Era uma coisa assim impressionante. E eu falava, Deus, eu não posso viver assim. Como é que eu vou gravar os vídeos? Como é que eu vou cantar? Eu vivia assim. A minha garganta vivia inflamada, gente. Eu lembro que eu ia para as aulas de canto quase toda semana com a garganta inflamada. Aí eu ficava forçando para cantar, porque vivia assim. E eu não queria parar de cantar. Era uma coisa assim, fora do normal. Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho nada na garganta. Faço exames regulares para ver, né? Porque como eu canto, como eu sou ativa assim, então eu sempre faço exames para ver se está tudo bem. E sempre está tudo bem. Eu não tenho nada. Eu vivia gripada, gente, a imunidade muito baixa. E aí, quando eu fui para o sul, eu peguei uma gripe que eu fiquei mais de um mês gripada. Eu achei que eu iria morrer daquela gripe. Eu gravava vídeos a pulso, porque eu não conseguia falar direito. Eu desenvolvi uma tosse alérgica lá, que não parava. Eu começava a falar nos vídeos, daqui a pouco eu começava a tossir, sem parar. E eu tinha que parar, beber água, ficar alguns minutos ali para me recuperar da gripe. E aí, quando eu voltava a falar, eu voltava a tossir novamente. Era uma coisa assim terrível. E eu peguei essa gripe, gente, tão forte que eu evitava até mandar áudio para que as pessoas não vissem, né, e pensassem alguma coisa. Eu não mandava áudio para ninguém, assim, para as pessoas não perceberem e pensar que eu estava morrendo, porque eu achava que eu iria morrer de uma gripe. E assim eu fiquei durante um mês. Eu levantava de madrugada para colocar secreção, eu colocava as pedras, saíam pedras. Eu disse, Deus, eu vou morrer disso aqui. E eu comecei a ter febre. Era uma coisa assim que parecia que não iria passar nunca. E aí eu lembro que eu comecei a orar e a falar, Deus, eu não quero mais ter essa gripe, nunca mais, desse nível aqui. Eu preciso que o Senhor me cure, porque toda semana eu fico gripada. Eu tomo suplementos, eu me cuido, eu faço o que eu tenho que fazer para não acontecer isso. Eu não tomo água gelada. Eu tento levar uma vida assim, para que a garganta não inflame, para que eu não fique gripada. E eu vivo assim, e eu comecei a orar, eu falei, Deus, por favor, me ajuda, aumenta a minha imunidade, eu não posso viver assim. Eu comecei a orar. E aí eu lembro que eu dentro do quarto orando, aconteceu algo, eu tive uma experiência assim, sobrenatural. E nesse dia eu estava mal, eu estava com febre. Eu não estava bem não, gente, eu estava mole. E aí o Senhor começou a fazer um processo de cura em mim, dentro do quarto. Eu estava muito mal. Ele começou a falar comigo e começou a fazer um processo que eu não vou falar aqui, porque foi algo assim muito pessoal. Nem tudo eu posso falar, nem tudo eu posso compartilhar, porque nem todo mundo vai entender. E aí ele começou a falar, eu aumento a tua imunidade, eu te curo, eu vou te curar, eu vou aumentar a tua imunidade. Ele começou a falar isso. Eu confesso que eu achei que seria instantâneo, porque tem curas que são instantâneas. Eu estava toda entupida, sem conseguir respirar direito. E ele fazendo o processo ali, falando. E eu achava que iria acontecer naquele momento ali. Claro que teve um alívio, naquele momento exato, mas eu não fiquei curada 100%. Ali começou um processo a partir daquele dia. Era mais ou menos no mês de julho. Era entre julho e agosto. E aí ele começou o processo. Ele disse que estava aumentando a minha imunidade, que ele iria me curar. Começou a falar. E eu mal, né?
Ajoelhei para orar assim, bem cansada, bem fraca mesmo. E depois de alguns dias, ele usou a Leide para falar a mesma coisa. E aí ela disse assim para mim: olha, Carolina, o Senhor mandou te falar que ele está te sarando. Eu estava no processo. Ele estava me curando ali. Naquele dia ele começou o processo de cura. E depois ele estava já aliviando mesmo, fazendo secar ali, limpando a secreção. Eu percebi, quando ele falou que estava me curando, eu comecei a liberar muita secreção. E ficou ainda muitos dias. E aí eu disse assim para ele: Deus, o Senhor não disse que iria me curar. Parece que está tudo podre aqui por dentro. Eu colocava muita secreção. E depois eu entendi que aquilo fazia parte do processo, eu estava colocando para fora porque ele estava me limpando. Ele disse exatamente assim: eu estou te limpando. Então eu precisava passar por aquele processo de colocar as secreções, e eram muitas. Eu nunca passei por aquilo em minha vida. Foi um negócio terrível. E esses dias eu pensando, eu falei: nossa, eu tinha até esquecido, gente, o tempo passou, né? E eu lembrei. Eu falei: nossa, já vão fazer 5 meses que eu não pego uma gripe, que a minha garganta não inflame, que eu não pego um resfriado. Deus aumentou a minha imunidade, porque isso não acontecia. É quase um semestre. Então Deus cumpriu o que ele falou. Isso é cuidado de Deus. Gente, pode parecer uma coisa pequena, mas para mim não é. Eu não aguentava mais ficar gripada toda semana. Toda semana, nariz entupido. Toda semana, a voz ruim. E eu já tenho quase 5 meses sem pegar uma gripe. Olha como Deus é zeloso. Não estou dizendo que não vai acontecer. É claro que pode acontecer em algum momento ou outro. Vai acontecer, sim. Mas eu precisava disso aqui. Eu precisava dessa cura nessa área. Eu precisava que ele aumentasse a minha imunidade, porque eu fiz de tudo e não funcionou. Mas o jeito de Deus é sempre melhor, né, gente? Outra coisa que aconteceu também recentemente. Quando eu me mudei para cá, na mesma semana ali, né? Estava eu aqui pranchando o cabelo na janela. Daqui a pouco, um abençoado na janela do bloco da frente, que eu moro, no apartamento da frente, me gritando e falando coisas sem noção, que eu não vou falar o que era, não era nada assim torpe, mas eu não dou intimidade para ele estar falando aquelas coisas. Eu nem conheço, nem sei quem é. Então não era para ele estar falando aquelas coisas, né? Eu pensei: meu Deus do céu, que perturbação, estou aqui em paz, na minha casa, sossegada, e um abençoado ali na frente me gritando, né? Aí eu fingi que não estava vendo, abaixei a cabeça, peguei, tirei a prancha da tomada, mudei de lugar, fui para um lugar que não tem janela, que eu pensei: meu Deus, não vou nem poder ficar aqui na janela da minha casa por causa dessa pessoa aí do outro lado, né? Aí eu fiquei com aquilo na mente, eu falei: ai meu Deus, que perturbação, e agora? Comecei a pensar um monte de coisas assim. Mas fiquei em paz. Aí Deus falou assim: não se preocupe, eu cuido de você, ninguém vai tocar em você, ninguém vai fazer nada com você, não precisa você se preocupar com nada, porque eu cuido de você. Foi eu que te levei aí. Eu quero você nesse condomínio aí, eu quero você nessa casa aí e nesse andar. Eu tenho um propósito aí. Eu falei: tá bom. Se Deus falou, ele garante. Eu não sei se passou uma semana. O caminhão da mudança parou aqui na porta e levou a pessoa. Então assim, gente, Deus, ele cuida de você nos detalhes. Deus, ele cuida. Eu não precisei fazer nada em relação a isso, falar nada. Eu só descansei. E Deus foi e agiu em meu favor. E é assim que Deus faz, gente. Esse é o cuidado de Deus. Esse é o zelo de Deus. E eu tenho certeza que você tem experienciado muitas coisas assim também incríveis. E talvez você não perceba, mas Deus, ele cuida de você o tempo todo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que você tenha sido edificado. Compartilha com mais alguém, se inscreve no canal. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.